Nesse vídeo, eu vou mostrar como surgiu a ideia de recriar um jogo antigo e por que eu levei um ano inteiro só para refazer a primeira criatura. Esse é o Meridian 59, o primeiro MMORPG em 3D da história, trazendo um mundo onde os jogadores podiam explorar, lutar e interagir como nunca antes. Apesar de não ser tão lembrado hoje, ele foi uma peça fundamental na evolução dos jogos online. No começo, tudo era simples. O mundo de Meridian 59 foi um dos primeiros a conectar pessoas online. Mas o tempo passou, a poeira se acumulou e a história ficou esquecida. Mas agora chegou a hora de reviver essa lenda. Eu vou recriar o Meridian 59 como se ele fosse um jogo lançado nos dias atuais, respeitando sua essência, é claro, mas levando sua grandeza para uma nova era. No final desse projeto, eu quero ter desenvolvido com vocês uma versão ok do jogo, com funcionalidades básicas de gameplay e também uma cinematic nível Blizzard, de 20 anos atrás, claro. Uma coisa que me chamou muita atenção foram as criaturas de Meridian 59. Tem muita coisa única e muita coisa que é impressionante pra época. Rato, formiga, aranha, escorpião, todos gigantes, claro. Múmia, que diferente de outros jogos, aqui não foi necessário fazer um mapa só de deserto, com pirâmide, Egito, fada do bem, fada do mal, orc. Com certeza, futuramente eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Esqueleto. E olha que eu tô falando dos mais clássicos, eu nem cheguei nos mais exclusivos do Meridian. Um deles é o Troll, e é graças a ele que eu tô fazendo esse vídeo. É válido lembrar que existem vários tipos de Troll nas mídias. Tem o do universo do Senhor dos Anéis, que é aquele gigante, burro e desengonçado. Tem os cabeludinhos da DreamWorks. Tem os de World of Warcraft. Tem o Trasgo de Harry Potter, que é tudo que um Troll é, mas sem o nome de Troll. Tem no LoL, no Dota, mas afinal, como o Troll do Meridian é? Bom, o Troll do Meridian é assim. Sim, é bem diferente de tudo. Eu não sei no que eles se inspiraram. Ele tá mais pra um alien, um vilão de Power Ranger, mas o que eu sei é que eu gostei muito dele. Bom, no Meridian, tudo que você apertar com o botão direito vai abrir uma janela mostrando o nome e a descrição daquele objeto ou NPC. A descrição já traduzida do Troll é a seguinte: coberto por nós de carne protuberante, o Troll tem braços poderosos e garras afiadas. Já fora do jogo, na wiki dele, você vai ver mais algumas características, como o máximo de pontos de vida alcançáveis, que é de 90. Ou seja, depois do 90, você não upa mais matando o Troll, vai caçar outro bicho. Além disso, você consegue também ver a fraqueza das criaturas nessa wiki. E a do Troll é a Nerudite Sword, uma espada feita de um minério verde que só dropa dos pássaros humanoide, que é do outro mapa mais endgame, então... Bom, como eu disse antes, eu vou recriar o Meridian 59. Para isso, eu vou precisar de um modelo 3D completo do Troll. Então, sem perder tempo, eu já abri o meu ZBrush e comecei a modelar ele. O ZBrush é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor software de modelagem. Eu ia começar do zero, até tentei inclusive, mas depois eu vi que isso seria perda de tempo, a não ser que eu quisesse estudar anatomia ou algo do tipo. E assim, né, até a indústria, que é a indústria, se utiliza bastante de base mesh, eu que não vou perder tempo, meu amigo. Então, eu peguei uma e comecei a trabalhar a partir dela. A gente consegue ver que o Troll ele tem uma estrutura mais esguia, o corpo dele é bem alongado e o ombro dele é largo. É válido notar também o braço dele, o quão longo eles são. Mais um pouco ele estaria andando igual um chimpanzé. Já na cabeça eu tive uma dúvida muito cruel em relação às orelhas dele. Então eu fui perguntar em nada mais nada menos do que no Discord oficial de Meridian 59. E aí galera, o Troll tem orelhas normais como humanos, como se eles fossem primitivos, ou eles têm orelhas pontudas como criaturas mágicas ou outra espécie? Bom, eles não responderam, pelo menos não no mesmo dia. Eles devem ter pensado também, né? Que pergunta é essa? O que esse cara quer? Já no outro dia, um amigo meu da época marcou o ADM manda-chuva lá e ele respondeu isso: Mystical Point Ears, ou seja, orelhas pontudas. Então, também no outro dia, eu mandei a foto do estado atual do Troll naquele momento e a galera teve uma reação bem da hora. Uns falaram que tava perturbador, outros falaram que tava excelente, outros falaram que
que era incrível. Deu pra ver que eles têm bastante paixão pelo jogo. Inclusive, o Ouija, ADM do jogo e também brasileiro, ele disse pra eu conversar com o Mayhem, que ele tinha muitas ideias pra monstros. Eu tive até um elogio de um veterano que eu admirava muito, que é o Black Panther. Ele deu a sugestão de mudar um pouco a testa, que tava muito humano. E eu, cara, é porque assim, eu sabia que não ia dar certo, mas eu falei, cara, mesmo assim eu vou tentar, só pra mostrar aqui no vídeo. Mas não ficou legal, cara. Ele ficou que nem um ET. Ele ficou que nem o erudito do... Como é que é o nome? Que nem um erudito do EverQuest, sacou? Horrível. Então eu decidi manter do jeito que tava mesmo. Mas esse meu colega da época simplesmente marcou o Zaphod. E a resposta do Zaphod foi essa. Não satisfeito, ele ainda falou: Fucking Troll 3D, Luke. E, tipo assim, eu tenho que lembrar uma coisa aqui. O Zaphod, ele não é mais um ADM do jogo, sacou? Ele é o criador do jogo. E, bom, eu nunca mais uso Zaphod nesse canal. Eu acho que ele ficou bolado. Voltei pro ZBrush, continuei refinando o modelo. Lembra que na descrição dele estava escrito que ele tem nós de carne protuberantes? Então, eu coloquei e a ideia aqui não era ser um espinho. Era pra ser tipo... uma pinta gigantona. Uma não, várias. Como se fosse uma condição de pele. Claro que se eu colocasse espinhos, o modelo ia ficar muito fodão e edge. Mas eu preferi manter os pés no chão. Inclusive, vocês vão ver bastante eu fazendo isso nos meus modelos. Eu sempre tento puxar ele para um lado mais realista e não cartunesco. Como se ele tivesse inserido no contexto mesmo de Dark Fantasy. Afinal, Meridian é muito Dark Fantasy. Tinha horas que enquanto eu tava jogando, eu entrava em novas áreas e ficava, meu Deus, o que vai vir pela frente? Sacou? E vinha aquela sensação de estar sozinho. É muito louco, cara. Meridian é top. Aliás, Dark Fantasy, pra quem não sabe, é basicamente a mistura de fantasia com terror. E aí você deve falar: pô, mas terror, matar rato e troll é terror? Então, é porque eu ainda não mostrei o Thrasher. E nem vou mostrar também, ele é assunto para outro vídeo. A modelagem ainda não tava do jeito que eu queria, mas agora é hora de avançar o próximo passo, que é a retopologia. A retopologia é um momento muito importante se você quer fazer um personagem para jogo, filme, propaganda. Bom, se ele vai se mexer, ele tem que ter retopologia, senão você vai deformar tudo de forma horrível. E eu até esse momento da minha vida não tinha feito retopologia para valer. E aí que entra meu primeiro desafio. Você vê muitos tutoriais, retopologia usando Addon no Blender, no Maya. Mas acabou que eu escolhi um software próprio para isso, o Topogun. Ele é bem intuitivo, às vezes dava uma crachada do nada, mas aprender ele me custou só alguns dias. O problema mesmo foi fazer uma boa retopologia. Então todos os polígonos têm que seguir um certo fluxo. Enfim, eu não vou me estender muito nessa parte porque é chato para mim, é chato para vocês. Eu só sei que foi um inferno aprender isso. Eu quase desisti várias vezes. Mas depois de um certo esforço, eu consegui passar por esse Vale das Sombras e deixar o modelo pronto para o próximo passo. Bom, aqui eu vou começar a aplicar os detalhes mais finos. Existem formas muito mais fáceis do que essa que eu vou mostrar, mas eu quis colocar um carinho a mais nesse modelo, então eu decidi pelo caminho que alguns chamam de mais difícil, que é colocando poro por poro. Não é um por um exatamente, existe um alfa que você aplica, já cobre uma grande área e depois você só vai interligando elas. Aí sim você tem que colocar poro por poro, mas cara, nos próximos eu não vou fazer isso. Inclusive, durante esses anos eu percebi que esse jeito de fazer não fica tão legal em uma mulher, por exemplo, que na maioria das vezes tem uma pele mais lisa e sem muitas marcas de poro e expressão. Para comparar, eu coloquei o modelo de um homem do lado do troll para ter a ideia de proporção ali. Eu gostei muito, eu quero ele grande, assim, imponente, assim mesmo. Já quase finalizando os detalhes da pele, eu mandei pro Maya para renderizar e ter um vislumbre de como tá ficando. Eu joguei lá, você tem um material bem básico e não se assusta. Ele fica feio mesmo, ele tá sem material, mas deu para ver como os detalhes da pele estavam ficando, então só terminei o que restava e agora começa a parte mais divertida. A primeira dificuldade foi achar o tom correto da pele desse troll. O personagem no jogo ele tem um tom de pele meio marrom, alaranjado, escuro, dourado. E ficava meio difícil de fazer isso sem distanciar ele de um humano. Sério, eram dois extremos. Ou ele parecia que tinha hepatite, ou ele parecia um negão. Depois de muita tentativa e erro, eu acabei chegando a um resultado aceitável. Os nós de carne eu coloquei um tom mais claro, para se manter fiel ao conceito original. E de resto foi fazer aquele arroz com feijão. Áreas mais escuras, as olheiras, áreas mais amareladas, as que têm contato maior com o crânio, avermelhada, as áreas de cartilagem, por aí vai. Eu adicionei manchas de pele também, afinal, é uma criatura que toma sol no lombo o dia todo por viver em desertos e cânions, né? Eu não falei isso, era para ter falado lá atrás. Assim, a maioria das áreas que você encontra troll é deserto.
certo. Praticamente pronto o nosso troll, mas você deve ter reparado que no Meridian 59 o troll ele não veste nada. E assim, apesar do troll do Meridian não ter nada pra esconder e provavelmente por isso ele não usa nada, o meu troll tem. Eu fiz um membro desse troll. Inclusive é um senhor membro, tá? Eu caprichei. Só que estamos no YouTube, obviamente eu não posso mostrar. Então se você ficou curioso, eu te recomendo ir lá no meu Patreon, porque além de saciar sua curiosidade, você ainda vai ajudar bastante o canal e o projeto a continuar. Mas, enfim, é agora que eu vou trazer um toque a mais pra ele. Eu já posso adiantar que trouxe uma outra cara pro personagem. Acaba, pelo amor de Deus! Bom, logicamente eu tinha que cobrir as partes mais íntimas desse cara, então para isso eu comecei a modelar uma espécie de saiote. A ideia desse saiote era ser remendos usando roupas de outros humanos que ele matou ou simplesmente encontrou coletando por aí. Então eu coloquei um aspecto de couro bem desgastado e adicionei um tecido mais fino, que um dia já foi do manto de um mago. Bom, eu achei muito simples, então eu fiz os itens que dropam do troll, cogumelos. O azul e o vermelho servem como reagentes para lançar magias, então eu achei muito bacana essa ideia. Quando ele for pro jogo, eu não sei o quão difícil é isso ainda, mas eu gostaria que tivesse esse sistema de ele carregar os itens que ele vai dropar. E aí vai variando, cada troll tem seus acessórios diferentes, determinado no drop, né? Bom, além da saia, eu decidi fazer o que seria o nosso primeiro item equipável do jogo. O capacete. Ele dropa só de orc da caverna, esqueleto demônio e rainha verme de areia. E assim, todos esses NPCs são fortes, eles são sinistros. Só que o detalhe que eu mais gosto é que o capacete nem é grande coisa assim, sacou? Ele só aumenta a sua defesa e nem tanto. E quando você menos esperar, ele já quebrou. Bom, deixei ele bem fiel, coloquei no troll e